Você já imaginou poder estar dentro de um mundo? Ou você poder criar histórias de fantasia e você poder ser qualquer personagem que você invente ou um personagem já existente em algum lugar completamente distante de realidade, ao lado de amigos e de pessoas próximas? Bom, esse é o conceito de um RPG. E bom, para você que não sabe o que é um RPG, hoje esse vídeo aqui é especial, pois vou estar trazendo para vocês completamente, meus amigos, o que é o dilema RPG e para que ele é utilizado. Então aqui vocês vão entender o que é um RPG. Então bora lá pro vídeo? Fala mestres, fala players, ou dessa vez, fala espectadores, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, enfim, nesse vídeo, né, como já mencionei, é um tema meio diferente, que para muitos, né, que jogam RPG pode parecer até uma bobagem, mas esse vídeo é direcionado para aqueles que não jogam e que querem ingressar um pouco nesse mundo para poder entender um pouco mais sobre o que o meu canal se trata também e sobre para não ficar perdido boiando, né, tipo, no meio, tipo, parece que eu tô explicando báscaras pra uma pessoa que não tá entendendo o básico de matemática. Temos que começar do primeiro degrau, subindo até chegar lá. Mas enfim, galera, eu tô aqui pra falar que RPG, primeiramente, pra vocês começarem a entender o conceito, vocês têm que tirar que RPG é um conceito, tipo assim, de jogo, por exemplo, videogame, né? Tipo, que você pega lá. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso depende muito do RPG. E a gente entra nesse tema depois. Porque tem RPG que sim, utiliza controle pra poder jogar, mas aí é outro tipo de RPG. O RPG que eu retrato no Reinos Forjados, meu canal, é uma coisa diferente. Ele deriva de um certo chamado RPG de mesa. Primeiramente, a gente volta lá decifrando o que significa a palavra RPG. RPG nada mais seria do que Role Play Game, que é basicamente, explicando de modo geral, é uma história. Querendo ou não, é uma história. Eu não posso falar que não é. Muitos de vocês acabam perguntando, nossa, mas o que você faz? Você conta histórias? É uma história. Só que um RPG, ele não é contado somente por mim. Na verdade, eu criei o universo aonde tem os players, né, que são as pessoas que jogam, e eles me ajudam a poder movimentar esse universo. Por exemplo, eu sou o mestre, que nem eles me chamam de mestre, né? Que ou seja, eu criei a mesa e eu que imponho situações para ele. É como se você pegasse e você fosse o autor de um livro, só que muitas pessoas também estivessem lá para poder te ajudar. Seria a mesma coisa, só que vou explicar de uma maneira mais trazendo isso para um modo de jogo. Como você faz para poder jogar? A questão é você simplesmente entender o fato de que você pega e, passando de um simples modelo de história, é como se você pudesse interagir dentro dessa história e cada parte dessa história fosse algo, por assim dizer, tipo assim, você segue um caminho e esse caminho tem alterações, ou seja, você altera o seu destino conforme você joga. Mas ai, como é possível jogar se eu não tô mexendo num celular, né? Apesar que o celular você tá utilizando porque você tá na mesa, mas você só tá falando. Ou seja, é basicamente um jogo através de comunicação. É muito mais diálogo, é narrativo. É uma coisa de narração, entendeu? Por exemplo, você interpreta um personagem. Ou seja, é como se você estivesse fazendo um teatro, por assim dizer. Isso melhora muito a questão da criatividade, entre muitas outras coisas. Então assim, RPG ele é um termo bom assim para se justificar como é que eu jogo. Porque assim, eu jogo numa plataforma, né? Assim, que é chamada Discord, eu jogo por lá o meu RPG de mesa e eu vou explicar para vocês. Então assim,
Basicamente, para quem não entendeu, agora passando de novo assim a pincelada, é só dizendo assim que, bom, é basicamente como se fosse um livro que você tá escrevendo e você precisa dos seus ajudantes. Você tá fazendo um livro em conjunto, onde cada ação de cada um ali dentro importa, para terminar essa jornada dentro do livro, entendeu? E para vocês que acham que RPG é um termo de hoje em dia, uma coisa utilizada, né? Hoje em dia só entre os jovens, pá, coisa de jovem, não. Saiba que lá nos anos 70 já era utilizado esse termo e nos anos 70 foi inventado o RPG de mesa. Naquela época, um RPG de mesa que ficou mais famoso foi o considerado Dungeons and Dragons, que foi considerado um dos primeiros assim a gerar fama, polêmica para a época, né? E o RPG de mesa, ele consistia em uma pessoa ser o mestre narrador da história e ter os players, as pessoas que também vão participar narrando os seus personagens, criando os seus personagens e também a abordar o mundo medieval, né, com o conceito de magia e tudo mais. Então, ou seja, outras raças. Então, misturando todos esses conceitos, a parte de sentar todo mundo em volta de uma mesa e utilizar dados para poder jogar em uma mesa para poder tirar os resultados e ver quanto de dano você causaria num inimigo. Se um inimigo, por exemplo, o mestre que sou eu, fala assim para você: uma espécie de serpente gigante vai te atacar. Imagina qual que seria a sua reação. Você falaria o que pra mim? Se você, vamos supor que você tivesse um personagem criado. Vamos supor, tenta criar um personagem fictício na sua cabeça. Vai, pega qualquer um, pode ser até super-herói, vai, vou deixar assim pra você. Você cria, vai, um super-herói na sua cabeça, você fala assim, tá, meu super-herói vai utilizar tal poder ou tal magia naquele bicho que tá vindo contra mim, né? Porque você não vai ficar sem fazer nada porque você não quer perder no jogo. Ou seja, tem chance de você morrer, o que é bem legal, né? Tipo assim, questão no jogo, claro, no jogo, calma, opa. Mas essa questão é tudo trabalhado com o dado. Você jogava o dado, tirava o seu dano através de um dado de 60 lados ou de 20 lados. É que eu nunca me aprofundei muito nas regras do D&D, que é considerado o Dungeons and Dragons. Eu sempre pegava e fui de criar minhas próprias regras. Então, assim, jogava D20, D60 para poder ver quanto de dano você dá na criatura. E isso se tornou uma coisa que muitas das pessoas faziam na época dos anos 70, tá? Pessoas se reuniam em mesas, fantasiadas até, e todos iam jogar esses jogos, né? E, assim, considerado o povo que jogava era o povo mais CDF. E também teve até uns casos de muita polêmica de D&D ter dado muita encrenca com pessoas muito religiosas, assim. Por causa que abordava certos temas como, vamos lá, pessoas com chifres e, assim, o que pra mim é coisa própria, assim, eu não acho que isso é válido, assim, pra poder falar, nossa, aquilo ali é do diabo, sabe? Pra mim... Mas enfim, eu não gosto de entrar nesses assuntos. Perfeitamente seguindo aqui, só explicando, deu uma baita treta e coisa até religiosa, né? Em questão de D&D, como se fosse uma coisa muito satânica, como se alguma coisa do tipo. Mas não tem nada a ver. Agora, já explicando como você já sabe em que época existiu, como se jogava antigamente, que surgiu como RPG de mesa, mas como hoje em dia é jogado de outras formas e surgiram outros tipos de RPG. É claro, eu não tô falando da bazuca, tá? Que também tem uma bazuca chamada RPG. Lança-míssel RPG, você acredita? Quais são os RPGs que existem, né? E quais são as diferenças de uns para os outros? Bom, já começando pelo primeiro, que foi o primeiro citado, foi o RPG de mesa, que é o mais convencional e o mais tradicional, por assim dizer. Quem ainda joga RPG de mesa, eu posso dizer e afirmar, cara,
Se você tá assistindo esse vídeo, saiba que você é raiz, tá? E outra coisa, ele basicamente resume a um grupo de amigos se juntarem em volta de uma mesa, como eu já tinha explicado, jogarem seus dados, tirarem resultados e decidirem quais são as consequências dos seus eventos, assim moldando uma história juntos. Sempre moldando uma história, lembrando que sempre também com a permissão do mestre da mesa. Ou seja, tem o mestre da mesa e tem os players, né? Outro que ficou bem famoso foi o famoso RPG digital. O RPG digital, eu vou pegar um exemplo bem famoso aqui, que é o World of Warcraft. Se eu não me engano, ele foi um RPG que é digital, que ficou bem famoso, né? Pois ele pega você e ele te envolve não em um cenário físico, né, basicamente com você, com um monte de amigos, mas ele te envolve em um cenário, te jogando em um cenário com gráficos, vamos lá, de jogos, com cenários bem improvisados, com pessoas de todo mundo jogando, ou seja, ele pega e ele te joga ali para você poder se divertir e ou observar ou poder jogar junto, entendeu? E você fica olhando os resultados, você vê as rolagens de dado, tudo virtualmente. Agora, a gente entra nos mais convencionais jogos de videogame RPG. Os jogos de videogame RPG, eles são uma experiência mais individual, geralmente criada para consoles, até alguns para celular. Mas entre tudo isso, o que acontece é que esses RPGs, geralmente, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Teve vários jogos que foram considerados RPGs, né? Principalmente agora tá lançando bastante jogos de RPG. Mas uns que ficaram bem famosos foram a questão do Final Fantasy, que foi evoluindo com o tempo e veio ganhando fama, ganhando jogos, acho que quase até hoje. Eu não sei muito bem, que eu não acompanhei, basicamente não joguei, né? Eu nunca tive tanto PC, essas coisas muito boas pra poder jogar, então. The Witcher também é um ótimo exemplo pra mim dar pra vocês, que é um game muito bom, e não só um game, quanto ele também ganhou uma adaptação de série na Netflix, né? E é uma série muito boa, aliás. God of War. Se você conhece o Cleitão, o Bom de Guerra, saiba que agora, considerando, ele virou um RPG. Porque você joga uma aventura solo, aonde um personagem que foi criado é desenvolvido e talvez cada escolha que você faz acaba afetando na história do jogador, entendeu? Então, geralmente, esses jogos com escolha, tipo, o que você faz pode afetar o futuro, entendeu? Do seu personagem ou da história do jogo. Isso define um roleplay game, entendeu? Por isso que também GTA, tem o GTA RP, que é o GTA Roleplay, a parte de você criar um personagem, né? Porque você literalmente, você tá lá criando, você cria uma vida dentro do jogo. Pra você poder jogar, você joga com amigos, conhece, interpreta. Então assim, é tudo uma questão. Também tem Red Dead Redemption, que é um jogo ótimo de faroeste, né? E muitos outros, tá? Esses foram só alguns exemplos. Mas o meu RPG, você pergunta, qual que é o seu RPG? O RPG que eu jogo. O RPG que eu jogo, ele não é um RPG de mesa. Ele tá mais para um RPG digital. Só que assim, meu RPG, ele não é jogado... ele não tem, assim, partes como o de World of Warcraft, que vai mostrando pra vocês, ilustrando tudo direitinho, o que tá acontecendo, né, no mundo, os monstros sendo mortos, não. É mais uma coisa falativa, porque é basicamente o Discord. Pra quem não conhece, primeiramente tem que conhecer o Discord. Discord é como se fosse um WhatsApp. Só que é um WhatsApp onde você tem mais chance de conhecer pessoas do mundo inteiro, de diversas regiões, servidores, e lá você tem uma possibilidade maior de fazer amizades. O Discord, ele é um local onde dá pra você reunir alguns amigos, criar um servidor, e é lá onde eu jogo, né, no meu servidor, que
que eu criei de RPG. Ou seja, é como se você tivesse em call. Eu aposto que você aí da sua casa, você já foi em call em grupo, né? Com alguém da família. Já foi naquelas calls de grupo, sabe? Calls que você tá em grupo lá, tá lá tipo, entra lá sua tia, entra lá seu sobrinho, entra avó, entra pai, mãe. Entra lá todo mundo, aí vocês ficam lá olhando um pra cara do outro, comentando coisas da vida. Pô, é basicamente isso que a gente faz. Só que assim, o nosso método é, a gente entra em call e entra no personagem. Obviamente eu não tenho personagem, mas eu faço personagens que são chamados de NPC. E o que seria um NPC? Basicamente, NPC são aqueles personagens feitos para interagir com os players. Por exemplo, um player meu decide que vai a uma ferraria, por assim dizer, né? Ferralheria. Enfim, ele vai numa ferralheria porque ele quer forjar uma espada. Obviamente, quem tem que fazer o ferreiro é moi, né? Então, obviamente, eu tenho que fazer o ferreiro. Então, ou seja, eu vou lá, interpreto um ferreiro, pego uma foto legal pro ferreiro, ou geralmente muitas pessoas decidem até desenhar os seus próprios personagens, tipo, mestre, posso desenhar meu personagem? Eu falo, pode, com certeza. Eu dou algumas dicas e é assim que a gente joga. Agora, como é que a gente roda dado? Tem bots no servidor que literalmente tem essa função. Eu uso o Rolen. O Rolen ele é um bot excelente que eu pego e eu utilizo, ele quase nunca dá mancada comigo. Você digita o comando que é o D20 e ele só, basicamente, eu faço lá o D20 e ele só pega e dá o resultado do dado que caiu. Dependente do dado do resultado, sua ação foi bem ou mal. Tipo assim, vamos supor, se é D20, 1. Se você tirar 1 no dado, sua ação caiu extremamente péssima. Se caiu 20, foi extremamente excelente do jeito que você planejou, ou até melhor, entendeu? Então, ele segue essa lógica. É só para vocês terem um conceito de como é que é e as diferenças dos RPGs, tá? Como eu estive passando, eu vou até rodar um trechinho como é que é quando tá eu e o pessoal jogando em call, mas... Ou talvez também, se vocês pedirem muito pra mim, metralha aí de comentário pedindo pra poder, eu trago sessões pra vocês, eu começo a trazer sessões, sem problema. Faço alguns cortes na parte que não precisa e começo a trazer sessões, tá? Cada local que eles visitam tem um propósito, cada reino que eles passam tem uma história, né? Uma história talvez manchada em sangue, ou uma história que... de muitas perdas ou uma diplomacia muito suja. Então assim, ninguém sabe, né? A questão é que tô trazendo vídeos aqui diariamente para vocês terem mais acesso a esse tipo de conteúdo. Então é isso. Então agora vocês têm um conceito de por que o termo RPG está se expandindo cada vez mais e mais? Referente a jogos, referente a tudo, porque todos os jogos que tem referente à opção de escolha e a fazer o seu próprio personagem e a escolher caminhos, geralmente já estão sendo considerados como RPG. Então vamos supor que você quer pesquisar alguma coisa sobre RPG. Sobre o meu RPG do Discord, raramente você vai achar alguma coisa, né? Por exemplo, hoje em dia você pesquisa alguns certos termos no Discord, que vamos supor, você pesquisa RPG. O máximo que vai te mostrar são RPGs, assim, se for aparecer RPG mesmo, sem ser jogos, assim, vai aparecer RPG de mesa. Um que tá bem popular, que teve bem popular ultimamente, ainda tá popular em algumas pessoas, é o RPG do Cellbit, que é Ordem Paranormal, e alguns outros aí que eu acabei não vendo. Mas aí, tipo assim, você me pergunta, é possível fazer RPG de outras coisas sem ser medieval? É claro. Vai da cabeça do mestre poder criar histórias, entendeu? Você tem que criar um roteiro, você tem que criar uma lore, que uma lore basicamente, para quem não sabe, é uma história, e muitas outras coisas, ou seja, tem que ter elementos, fundação. Então assim, você criar um universo, entendeu? Basicamente, sendo assim, eu vou trazer o meu universo de Chronicles of Legends nesse canal aqui, que é o canal do Reinos Forjados. Então não se preocupem. Então assim, muitos jogos ainda vão ganhar esse nome de
de RPG, né? De RPG o título de RPG. E então assim, pessoal, assim, tem que ser bem específico no que você tá procurando. O que você procura às vezes é um RPG de mesa, que é o que é mais parecido com o que a gente joga. Só que a gente joga em formato virtual, entendeu? É como se tivessem uma chamada jogando dados. Agora vocês estão mais cientes sobre o que eu retrato aqui, entendeu? E assim, para algumas pessoas isso pode até ser bobo, tipo, nossa, coisa boba. Mas pra gente é muito legal porque trabalha muito a questão da criatividade, como eu já tinha dito no começo. A gente trabalha a criatividade, a gente trabalha a amizade, né? A gente fortalece laços de amizade, não só no jogo, fora também. Porque a gente conversa coisas, então, assim, a gente faz amizades muito fácil. Então é uma coisa muito boa, né? Então, assim, essa chance que eu dei pro RPG em si, porque assim, esse meu RPG eu vou dizer, eu tô pelo menos um pouquinho mais de 4 anos pra poder criar ele inteiro. E hoje eu tenho bastante coisa sobre ele que eu posso estar trazendo aqui pra fazer até um canal sobre ele. Então assim, eu tenho muito conteúdo. Eu vou começar a lançar algumas enquetes e algumas coisas, né, que vocês vão poder votar e poder decidir entre si o que vocês acham melhor eu trazer. Vou estar trazendo entre hoje ou amanhã. Eu não sei que dia vai estar sendo postado esse vídeo aqui. Pelo visto, ó, hoje, olhando aqui, é dia 4. Bom, esse vídeo aqui pode estar saindo no dia 5. Pensa que dia 6 vai ter uma enquete lá. Vou lançar uma enquete dia 6, olha bem. Dia 6 do 2 de 2025, tá? Pra quem tá vendo isso nessa data ainda. Eu vou lançar uma enquete. É importante muito que vocês votem, porque assim eu tenho uma noção pra qual lado eu vou. Porque assim, tem muita coisa no RPG, galera, e eu não tô brincando. Em massa tem muita coisa. Mas enfim, se você gostou desse vídeo explicativo, por favor, já se inscreva no canal, já deixa seu like. Você tem mais alguma dúvida referente sobre o que é um RPG? Se caso não tiver e eu tiver sanado todas as suas dúvidas, por favor, deixe sua opinião, o que eu poderia ter melhorado, ou alguma coisa que poderia ter mudado. Opa, só passando aqui para poder falar para vocês e dar uma ressaltadinha, dando um muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!